Glória a Deus. Queridos, recebam a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado por esta noite, por essa oportunidade que Ele nos concede de estar em sua casa. Confesso que meu coração está muito alegre de estar aqui essa noite. Essa igreja é uma igreja que eu acompanho há algum tempo. Alguns amigos meus vêm sempre aqui, como Marco Aurélio, o próprio pastor Everton, pastor Alisson. E por incrível que pareça, hoje eu resido na Zona Leste, mas eu morei a minha vida toda na Arlindo Sardanha. Na verdade, eu aqui na Romano de Oliveira. Depois mudei para a rua de trás, aqui descendo, aqui Arlindo Sardanha. E congregava aqui no Belém, aqui do lado do Ferro Velho. Então a gente acompanhou o crescimento dessa igreja. E às vezes em algumas agendas com a pastora Tamara ali na Arca da Aliança. É mistério. Responsabilidade hoje é grande, irmão. Deus abençoe. É um prazer estar aqui, viu, queridos? Trago a paz do meu pastor Alisson Simões. Essa casa já conhece. Um abraço aos pastores. Vocês recebem? Amém? Minha esposa não pôde estar, porque ela ficou com a nossa congregação lá em casa. A gente tem 3 pequenas e não dá para ela cuidar dos 3 sozinha. Então, hoje ela não pôde estar, não tinha ninguém para ficar com as crianças. Mas também trago a paz da minha esposa, a irmã Paola, à igreja. Amém? Mas aproveitando que vocês estão sobre os pés, eu ia pregar outra coisa, mas quando eu cheguei aqui o Senhor me direcionou ao Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo de número 20, verso de número 1. Enquanto vocês localizam, eu preciso ser grato a Deus por essa oportunidade, pela vida do pastor Alex, pela vida da pastora Tamara. Deus abençoe, obrigado pela confiança, pelo carinho. É uma responsabilidade muito grande, por isso a igreja me ajuda aí. Dá glória, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu gosto assim. Liga não, irmãos, que eu sou igual o carro a álcool. Começa devagarzinho, daqui a pouco esquenta e nós vamos embora. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo de número 20, verso de número 1. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Está escrito: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo, e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos. Eu vou repetir. E os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. E baixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia, não entrou. Vou repetir. Todavia, não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Se você puder, diga um glória a Deus e se assente, glorificando a Ele. Porque boa é essa palavra e digna de toda a aceitação. Queridos, Jesus está morto. A verdade é que em João 20,
Jesus está sem vida, conseguiram matar Jesus. Conseguiram ou acharam que conseguiram acabar com a vida de Jesus na terra. Jesus está morto. E o interessante na morte de Jesus é que, mesmo ele tendo passado pelo menos ou aproximadamente 3 anos e meio junto com os seus discípulos, ensinando e falando o que iria de acontecer, quando Jesus morre, nós não vemos nenhum discípulo feliz, regozijando, entendendo que aquilo que estava acontecendo fazia parte do plano salvífico de Deus. Na verdade, quando Jesus morre, acontece o inverso. Isso nos mostra que, por mais forte, por mais estudioso, por mais espiritual que nós sejamos, ninguém está preparado para enfrentar a morte. Quando a morte vem, ela gera nos discípulos pelo menos 3 sentimentos: desespero, medo e afastamento. Os que estavam juntos se separam e se escondem. Uns têm medo e chegam até a negar a Jesus. Outros só choram, porque eles não entendem o que está acontecendo. Eles não assimilam a perca do amigo deles, do Salvador deles, daquele em quem eles criam, naquele a quem os ensinavam. E o mais interessante é que no capítulo de número 20 que nós lemos, vai falar de uma personagem por nome de Maria Madalena. Se você puder e quiser, anote esse nome, Maria Madalena. Maria Madalena é uma mulher que foi encontrada por Jesus, liberta por Jesus, restaurada por Jesus. Jesus deu uma nova história para ela, e ela o seguia, o acompanhava. Só que o mais interessante é que, quando Jesus morre, eu acabei de dizer para vocês, que uns se desesperam, outros choram, outros se escondem. Só que no capítulo de número 20, vai apresentar o narrador essa mulher. Começa o versículo assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. É interessante que ela é um tipo de pessoa que, ao contrário dos discípulos, ela não está desesperada pela morte, ela não está assombrada pela morte, ela não está com medo de ser a próxima. Maria Madalena é um tipo de pessoa que passa a noite pensando, se preparando, se projetando para, no raiar do dia, ir até o sepulcro. Gabriel, qual é a intenção de Maria em ir ao sepulcro? A intenção de Maria é que ela fosse ao sepulcro cuidar do corpo de Jesus, perfumar o corpo de Jesus, fazer a última honraria ao corpo de Jesus, porque ela não sabia que José de Arimateia já tinha preparado o corpo de Jesus e colocado ele naquele sepulcro. Então eu preciso que vocês mergulhem nessa estruturação de texto, para vocês entenderem o que Deus tem para nós através dessa reflexão bíblica. Maria Madalena é um tipo de pessoa que não dorme à noite indignada com o que fizeram com o mestre. Maria Madalena é o tipo de pessoa que ela tem propósito, ela tem foco, ela tem um coração generoso, porque ela não sai de casa com as mãos vazias. Ela prepara o seu cesto, ela coloca perfumes, ela coloca aloés, ela coloca óleo, ela coloca lenço, porque o intuito dela é ir adorar. E ela entende que não tem como ir adorar a Deus de mãos vazias, não tem como adorar a Deus sem entregar. E aqui eu aprendo a primeira lição. No século 21, principalmente nos últimos anos,
Nós estamos aprendendo que nós viemos prestar culto, ou melhor, nós viemos ao culto para receber. Mas na verdade ninguém vem a culto para receber. Gabriel, mas eu já recebi em culto. Pois bem, recebeu por misericórdia, porque Deus te ama tanto que Ele não te despede de mãos vazias. Mas na verdade culto não é lugar para receber, culto é lugar para Maria entende esse princípio e ela se prepara, ela enche o seu cesto e vai até o corpo de Jesus, vai até o sepulcro, vai até onde Jesus está para prestar a sua última homenagem ao corpo de Jesus, para prestar ali a sua última adoração. Então, numa narrativa, eu queria que vocês entendessem que Maria Madalena é um tipo de pessoa. Aqui ela está tipificando um tipo de pessoa. Gabriel, qual pessoa? Uma pessoa que tem um coração voluntário, uma pessoa que tem propósito, uma pessoa que ama as coisas de Deus, uma pessoa que não está preocupada com as suas vontades próprias, uma pessoa que tem meta, foco, alvo. Porque qual é o alvo dela? Ir ao sepulcro. Então, Maria Madalena, ela tem tudo traçado. Eu vou me preparar durante a madrugada, eu vou sair bem cedo, eu vou ir até o sepulcro, e ela já sabe que chegando ao sepulcro ela vai encontrar pedra, Jesus e soldado, porque os soldados romanos estavam na porta do sepulcro para impedir que alguém roubasse o corpo de Jesus, estavam fazendo a guarda. Então, qual é a preparação e a mentalidade de Maria? Pois bem, vou me preparar, vou acordar cedo, vou levar meu cesto, vou chegar lá, vai ter soldado, vou conversar com eles, vou pedir para que eles me deixem entrar para prestar a última homenagem ao corpo de Jesus, vou preparar o corpo de Jesus e retorno. Então, Maria, ela entende um princípio, qual? O ser humano precisa traçar metas. Os coaches hoje em dia, pastor, estão revolucionando tudo, explicando isso para a gente, que a Bíblia já ensinou isso há muito tempo. O que o pastor fez aqui durante a oferta é nada mais, nada menos do que uma meta, um alvo para ir. Eu digo para vocês sem medo de errar, quem não tem uma meta, não tem uma rota traçada, não sabe para onde está indo, e qualquer caminho serve. Maria Madalena sabe para onde vai, sabe por que vai e sabe como vai. Qual é o alvo? Sepulcro. Está preparada, está com a rota traçada, está com o plano do que vai fazer. Tem como isso dar errado? Não. Qual é o nome da campanha hoje mesmo? Do tema? Você vai entender. Maria Madalena faz a lição de casa, ela faz tudo certo, só que o texto vai dizer, você precisa pegar isso aqui só quando eu ler. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro ainda de madrugada, sendo ainda escuro, e viu, correu, pois. Vou explicar isso aqui de forma didática, simples e clara. Maria Madalena está com o cestinho, está indo para o sepulcro, cantando, firme nas promessas. Aí quando de repente, de longe, ela olha, e o que ela está vendo conflita com o que ela havia projetado. Vocês estão aí? Amém. Então vou de novo. Maria Madalena projetou o quê? Pedra, Jesus, soldado. Aí ela está indo com um plano, com um projeto, com uma rota preparada, com oferta, coração voluntário. Aí ela está indo em direção ao sepulcro, mas quando ela chega lá, o cenário que ela vê é totalmente diferente do que ela havia projetado. Ela projeta ver Jesus, ver pedra, ver soldado, mas quando ela chega lá, não tem soldado, não tem pedra e não tem Jesus. Vou perguntar de novo, tem como esse plano dar errado? Sim ou não? Já deu.
Porque Maria Madalena se preparou. Eu vou ser mais didático, eu posso começar a pregar? Maria Madalena se preparou na oração. Maria Madalena se preparou no coração voluntário. Maria Madalena se preparou no acordar de manhã. Maria Madalena se preparou no que estava levando. Maria tinha alvo, tinha projeto. Só que a mente de Maria não estava totalmente transformada. Eu vou melhorar isso aqui. Maria Madalena é o tipo de pessoa que tipifica o cristão perfeito. Se tivesse no culto aqui, ela era que mais estava dando glória. Na hora da oferta, ela dava tudo que tinha, o que não tinha. Só que eu aprendi que no reino de Deus, não adianta você ser de oração, não adianta você levantar a mão na igreja, não adianta você bradar em línguas, não adianta você até conhecer das escrituras, se a palavra não transformar o seu entendimento. Porque o que mostra quem você é para Deus, não é o quanto você lê, não é o quanto você ora, não é o quanto você canta, não é o quanto você frequenta culto. O que mostra para Deus quem você é como você reage quando os poréns da vida te encontram. É como você reage quando aquilo que você havia projetado na sua mente, no seu coração, não sai como você havia pensado. O povo do glória a Deus está aí? Porque qual era o alvo de Maria? Não, comigo, mais alto. Qual o alvo de Maria? O que acontece quando ela vê que o que ela havia projetado em sua mente não está como ela havia projetado? O que ela faz? Você percebe que uma mente desequilibrada pode fazer com os projetos que você tem? Porque às vezes nós culpamos o pastor, culpamos a esposa, culpamos os filhos, culpamos o patrão, culpamos o mundo, a política, o prefeito. E Deus está dizendo, você só não chegou no alvo que eu te prometi, porque você... Porque vocês sabiam que existem poréns na nossa vida que não é o diabo que coloca? Existem situações difíceis que nós enfrentamos que não é o nosso adversário que coloca. Existem poréns na nossa vida que é o próprio Deus dizendo, deixa eu ver quem ela é. Ou melhor, nosso Deus é soberano, Ele já sabe quem nós somos. Mas deixa eu mostrar para ela, deixa eu mostrar para ele quem realmente Ele é. Porque Maria tinha um alvo, sim ou não? O que ela deveria fazer, pastor? Calma aí, não tem pedra, não tem soldado, não tem Jesus. Deixa eu ver o que está acontecendo. Deixa eu entender. Calma aí, ele não estava aqui, não falaram que ele estava aqui. Deixa eu ir. Mas quando Maria vê, o desequilíbrio, o desespero dela é tão grande que ela sai correndo contra o alvo que era dela. Eu posso falar? Não adianta você se preparar, não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta você não faltar culto, se a sua mente não for transformada em Deus, e você começar a entender que tudo que acontece é por Ele, para a glória dEle. Me ajuda a pregar, olha para esse irmão que está do seu lado, mas olha com cara de profeta. Eu sei que você está cansado, eu sei que você veio hoje se arrastando, mas olha com cara de profeta para ele. Olha, me esquece aqui, olha para ele com um olhar de profeta e fala para ele, comece a mostrar para Deus que você não muda com a situação que você está vivendo. Não, fala com voz de profeta para ele, fala para ele, independente do que está acontecendo na tua vida, independente se a porta está aberta ou se a porta está fechada,
Independente se a conta está recheada ou se a conta está vazia, independente se a saúde está bem ou está mal, não baixa a guarda, não muda o foco, não retrocede, a vitória está no ar. Aleluia, aleluia. O Senhor veio essa noite para falar com alguém e dizer: eu quero saber quem você é quando a porta se fecha. Eu quero saber quem você é quando o teu pastor diz não. Eu quero saber quem você é quando a situação foge da tua mão. Eu quero saber quem você é quando a enfermidade chega. Eu quero saber quem você é. Perceba o que o desequilíbrio emocional pode causar em alguém. O desequilíbrio de Maria é tanto, o desequilíbrio de Maria é tão surreal, que ela joga o que ela tinha preparado para o alto. Ela sai correndo de forma desesperada. E Deus está dizendo: quantos projetos você já abandonou? Porque alguma coisinha saiu do seu controle. Oh, Deus está falando com alguém aqui ou só comigo? Deus está dizendo: sabe por que muita coisa não aconteceu na sua vida ainda? Muitas promessas não se cumpriu ainda? Porque você é inconstante. Eu vou falar. Porque você não tem foco, porque você não entendeu que evangelho e caminho de vida cristã não é uma reta. Vida cristã não é uma descida que você só vai. Vida cristã às vezes tem curva. Vida cristã às vezes tem semáforos. Às vezes o próprio Deus te para porque você não está preparado. E aí você precisa entender a didática de Deus, porque Ele não fechou a porta para te matar, Ele fechou a porta para te ensinar. Vale um glória a Deus. A enfermidade não chegou para você morrer, a enfermidade chegou para o Senhor dizer assim: eu quero você mais perto. Eu quero ver se você me adora, mesmo com a situação sendo totalmente contraditória com aquilo que você havia projetado. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Talvez você veja aqui essa noite, não era isso que você queria ouvir, mas o Senhor está dizendo: eu não falo o que você quer ouvir, eu falo o que você precisa ouvir. O que você precisa ouvir é: não baixa a mão, não baixa a guarda, não baixa a espada, não retrocede, não para por conta dessa adversidade, porque o que eu tenho preparado para você está no final. Olha para quem está do seu lado com voz de profeta. Olha para quem, só se ele estiver dando glória a Deus você fala. Se ele estiver de boca fechada, você não fala não. Mas se ele estiver dando glória, fala para ele: tu porém vai até o fim. Fala para ele: essa adversidade não te para, essa luta não te para, essa porta fechada não te para. Você vai. Aleluia, aleluia. Aí Maria se desespera, foge do alvo que era dela. Maria entrou no sepulcro, sim ou não? Não. Aí ela foge. Aí olha o que o texto diz. Eu gosto de Bíblia. Essa igreja gosta de Bíblia? Vamos para a Bíblia. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, João. Ela sai correndo. No meio do caminho ela encontra Pedro e João. Agora vai apertar. Aí olha o que ela diz: levaram o Senhor do sepulcro. Como assim? E ninguém sabe onde o puseram. A pergunta que eu vos faço: com quem que ela conversou? Que momento que ela, o texto diz que Maria entrou no sepulcro, procurou o corpo de Jesus, não achou e saiu.
Você percebe como pessoas desequilibradas falam mentiras como se fossem verdade? Você percebe que o desequilíbrio de uma mente que não é transformada em Deus faz com que ela acredite em suposições da própria mente, sem mesmo que for verdade? É aquele tipo de pessoa, vou aplicar, é aquele tipo de pessoa que o irmão às vezes está na igreja com uma dor de cabeça, esqueceu o compromisso em casa, acabou o culto, ele vai embora. Aí outro diz, você viu aquele fulano? Só porque trocou de carro não dá mais nem a paz do Senhor. Também não falo mais com ele. Quando ele pedir oração também não oro mais. Quem disse? Mas pessoas, perceba que pessoas equilibradas contam mentiras como se fosse verdade. Ela fala com tanta empolgação, ela fala com tanta veracidade. Vocês conhecem alguém? Eu acho que é só eu que conheço. É só lá na leste. Ô Jesus, visita Efatá, Pai. Pessoas que falam mentiras com uma forma tão natural, que você olha e fala, não é possível que isso é mentira. Sabe por quê? Existem pessoas que estão tão acostumadas a mentir e acreditar nas suposições da própria mente, que até elas acreditam no que estão falando. Ela vive um personagem. Maria está tão descontrolada emocional, e olha que pecado. Crente, estou falando de desviado não, estou falando para ímpio não, de oração, de preparo, coração voluntário, mas a mente. Vocês perceberam que a guerra do ser humano está na mente? O maior campo de batalha que você vai encontrar na sua vida se chama mente. É por isso que Satanás tem assolado a gente. É por isso que a depressão é a doença do século, a ansiedade é a doença do século, a síndrome do pânico é a doença, as doenças psicossomáticas têm assolado a nossa população. Por quê? Porque Satanás aprendeu e descobriu que se ele travar as suas mãos, você não para. Se ele travar os teus pés, você não para. Se ele travar a sua boca, você não para. Agora, se você ficar livre, mas a sua mente presa, tu só vai para dentro de um quarto. Tudo que acontece com você, você entende da maneira errada. Não tem gente assim? Oh, meu Deus. Tem pessoas que tudo que acontece na vida dela, ela entende ao contrário. Aí parece que Deus está do céu dizendo, você estava tão perto do teu alvo, mas você não entendeu a minha didática, agora você voltou a estaca zero. Aí tu tem que se preparar de novo, começar tudo de novo, a jornada de novo, o ministério de novo, o casamento de novo, aí vai. Aí parece, pastora, que quando chega no mesmo lugar, aí volta. Você percebe que tem gente que vive uma vida de ciclos, mas não ciclos novos, porque a nossa vida é cíclica. Eu estou falando do mesmo ciclo que não passa. 5 anos na igreja, 5 anos no mundo. Entra num casamento, não dá certo, separa porque o problema era ele, o problema era ela. Começa um novo casamento, problema de novo. Separa, abre um negócio, dá errado, aí volta para o CLT. Aí daqui a pouco abre um negócio de novo. Você não entendeu? Você está pecando na mesma coisa. Porque Deus está dizendo, a preparação às vezes até é certa, a intenção do coração às vezes até está ok, mas se você não entender e mudar a mentalidade, e transformar a sua visão, tu vai ficar igual a Maria Madalena, perdida no meio do caminho, e agora vai pegar. Sabe por quê? Porque o texto diz que ela encontra Pedro e João, outras 2 personalidades. Você nunca mais vai esquecer essa mensagem. E quando ela fala com tanto entusiasmo, com tanta veracidade, que o texto diz que até eles se desesperam. Você percebe que uma pessoa atribulada consegue atribular ela e mais 2? Deixa isso daqui para outro dia, pastor, senão eu não volto.
quando João e Pedro ouve, melhor dizendo, o que ela está falando, parece que eu posso ver, tá? Não está no texto, daqui é conjectura. Parece que eu posso ver um olhando para o outro falando, não é possível. Está acontecendo um negócio desse. Vamos para lá agora. Só que, olha que interessante. O texto diz que eles andavam. Aí Maria fala, levaram o corpo de Jesus, já procuramos, ninguém sabe onde colocaram. Aí ele se desespera, exatamente, nem pegou perto. Aí eles olham, se desesperam e correm em direção ao sepulcro. Agora, se estiver conectado comigo, isso aqui vai fazer tanto sentido, porque eu não vim aqui para te emocionar, eu não vim aqui para performar na mensagem, eu vim aqui para entregar algo de Deus para a sua vida, para mudar. Eu quero ouvir testemunhos dessa noite, porque o Senhor tem intenção de transformar a sua mentalidade. Você recebe? Aí, aquela que se preparou, vê se não tem a ver com a sua vida, que acordou cedo, que tinha alvo, agora está parada, chorando, sem chegar no alvo, e agora vendo duas pessoas que não se prepararam, não acordaram cedo, não tinham oferta, indo em direção ao alvo que era dela. Isso aqui me doeu muito quando Deus me mostrou, porque isso me lembrou de um personagem, uma história bíblica do Antigo Testamento. Quem aqui já ouviu falar de Sara? Sinto a autoridade de Deus. Deus disse para ela, tu vai gerar, tu e seu marido terão um filho. Aí o que ela fez? Se não é a mesma coisa de Maria. Olhou a idade dela, estou sendo bem simples. Olhou para a idade do marido, falou, sabe qual é o nosso problema? É que a gente é especialista em diminuir o poder do nosso Deus. Eu vou falar mais uma vez. A gente é especialista em tratar o nosso Deus como se Ele fosse pequeno. Pastor, é difícil pagar um aluguel de R$6.500? O senhor acha que é? Deus tem um aluguel de R$50 mil para essa igreja. Deus tem um povo novo para trazer para cá. Sabe qual é o nosso problema? A gente coloca o nosso Deus dentro de uma caixa de fósforo, coloca no bolso e diz, Ele só faz assim. No natural não tem como. Mas quem disse que o nosso Deus opera no natural? Eu tenho algo de Deus para a sua vida. O Senhor está dizendo, ouse no mundo espiritual. Quando dobrares o joelho para orar, ore para Deus, Senhor, aumenta a minha fé, para que eu consiga não ter medo do que o Senhor tem prometido e falado para mim. O Senhor está dizendo, eu não preciso de material humano para realizar o que eu prometi para você, porque eu não sou filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa do que Ele te prometeu. Ele vai cumprir. Sabe o que Ele está dizendo para você hoje? Mas eu não estou vendo o chão, pisa, porque quando tu pisar eu ponho a mão. Quando tu pisar, eu ponho a mão. Gabriel, eu não entendi. O Senhor está dizendo, independente do cenário atual que você está vivendo e operando, eu não opero no mesmo cenário que você opera. Eu não preciso do saldo da tua conta para fazer. Eu não preciso do seu conhecimento para fazer. Se tu creres em mim,
Oh, aleluia. Aí Sara diz, não tem como, eu preciso correr, meu Deus. Ela diz, não tem como. Faz o seguinte, eu vou pegar a minha serva e vou dar por esposa do meu marido. Olha o que a falta de fé e o desequilíbrio emocional faz com a gente. Ela tem que ver o esposo dela se deitar com uma serva, por ordem dela, para tentar ajudar Deus a cumprir aquilo que Ele falou. Até quando você vai ver pessoas usufruindo daquilo que Deus preparou para você, por falta de fé? Hoje Deus veio conversar com você e dizer, filho, eu estou cansado de ver você perder coisas que era para você, por você ter um desequilíbrio emocional. Aí olha como que está a mente de Maria. Ela está vendo os dois indo em direção ao alvo que era dela, sem preparação. Porque às vezes a gente é assim, pastora. Às vezes a gente vê o pregador pregando, a cantora cantando, o pastor dirigindo e fala assim, nossa, eu tenho mais preparo que ele. A mensagem que está dentro de mim seria melhor. E explodir tudo hoje. Se fosse eu que cantasse, porque eu me preparei, eu tenho dom, a minha voz é mais bonita. E Deus está dizendo, no reino de Deus nunca foi sobre talento. Nunca foi sobre o quanto você faz. Sempre foi o quanto você crê e entrega na mão dele. Porque quem faz aqui não é você, não sou eu. Quem faz e opera. Aí Maria está vendo Pedro e João indo correndo contra o alvo, em direção ao alvo que era dela. E aí surgem mais dois personagens que tem duas lições e a gente já vai orar. Pedro e João. O texto diz o quê? Que eles estavam juntos. E ao receberem a notícia, imediatamente eles vão correndo em direção ao... Eles estavam como? Eles estavam como? Só que o texto diz que João, o discípulo a qual Jesus amava, eu estou falando de perfil e personalidade, tá? Comportamento. Sei o que eu estou falando. Pedro e João estão juntos. Olha isso, pastor. Isso aqui dá para falar numa escola de obreiros. Eles estão juntos no caminho. Creio eu que eles estão. Rapaz, e agora? Jesus está morto. O que a gente faz? Para onde a gente vai? Eles estão na jornada juntos. Aí Maria chega, fala a notícia, eles se desesperam e eles vão para onde juntos? O sepulcro. Mas eles estão no mesmo caminho, o mesmo ideal, juntos. Só que o texto diz que de repente João começa a correr mais apressadamente do que Pedro. Porque João é o discípulo a qual Jesus amava. João é aquele que estava chorando desesperadamente quando Jesus está crucificado. Porque João é um tipo de pessoa emotiva. João é um tipo de pessoa que é emoção, que age com o coração. E o coração é pulsação. Quem age por emoção, age com o coração, age por impulso. E é um perigo a gente agir com o coração, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Só que o amor que João sente por Jesus começa a falar alto. E aí o coração começa a bater, a acelerar. E as pulsações do coração aumentam. E aí quando aquele homem que só é movido por emoção é tomado daquela emoção de desespero, o texto diz que ele larga Pedro para trás e sai correndo na frente. Mas eu não disse para vocês que os dois estavam juntos no mesmo caminho, no mesmo ideal, no mesmo propósito? Só que quando João começa a agir pela emoção e pelo impulso, ele acaba esquecendo quem estava com ele no caminho. Porque eu aprendi, pastor, que quem age por emoção só está preocupado em chegar.
mas se esquece quem estava com ele no caminho. A preocupação de João é: eu quero chegar, eu quero ver, eu quero encontrar. E ele se esquece de Pedro, porque a vida dele, eu disse que é impulso. E todo mundo que age por impulso comete um erro. Pergunta para mim qual? Quem age por impulso não respeita etapa. Quem age por impulso é o tipo de pessoa que pula etapa. Por quê? É o coração. Está queimando. Sabe quando o pastor diz assim: ei, moça, vai devagar com esse rapaz. Calma, vamos orar. E aí ela diz: não, mas eu amo. Esse homem é o amor da minha vida. Deus está aqui ou não? Amém ou não amém? Quem age por impulso pula etapa. Olha que não dá para um culto de obreiro. Aí a emoção faz com que a atitude que ele está tomando não seja medida as consequências de deixar um companheiro para trás. Porque a preocupação dele é só chegar. Só que ele se esqueceu que vida de cristã e evangelho nunca foi para quem chega primeiro. Evangelho não é para quem chega primeiro. Reino de Deus não é para quem chega primeiro. Porque Deus não está nem um pouco preocupado quando você vai chegar. Eu vou repetir isso aqui. Eu vou falar. A vida cristã, meus irmãos, não é uma corrida de 100 metros. Me ajuda a pregar? Olha para esse irmão e fala: vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Fala de novo: vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Diga para ele: vida cristã é uma jornada. Não importa quem chega primeiro, importa quem é constante. E quando chega, chega preparado para ver o que Deus quer mostrar. João está tão preocupado em chegar que ele se esquece de preparar a sua mente. Ó, se não está tudo conectado, o que manda é a... Ele esquece de preparar a sua mente, o seu emocional para aquilo que ele vai ver. Aí o texto diz que ele abandona Pedro. Vai embora. E ele chega primeiro, sim ou não? Sim. Chega. Só que olha o que o texto diz, eu amo a Bíblia. E corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. E chegou, e baixando viu no chão os lençóis. Todavia, você está comigo ou não? Ele está tão preocupado em chegar, e geralmente quem está preocupado em chegar, em conquistar, em ter, de forma exacerbada, só quer chegar, nunca se prepara. Sabe o que eu aprendi, pastor, com Deus? Quando você vê alguém correndo no ministério, freia não. Deixa aí. Porque chegar é fácil. Eu quero ver ter estrutura para ver as coisas mais profundas. Porque João chega, mas quando ele chega, ele trava na porta do sepulcro. E aqui tem uma... Como é que fala, Jesus? Do jeito que eles vão ficar bravos comigo. Tem uma palminha de Jesus, mas é para você dar glória. O tipo de pessoa igual João é pior do que Maria Madalena. Porque Maria, quando se perde e se desespera, volta e sai correndo para pedir ajuda. Vamos lá.
Só que quem não respeitou princípio, não respeitou conselho, não respeitou autoridade, pisou em pessoas para chegar, quando chega e quebra a cara, como é que volta? Como é que volta e fala, pastor, deu errado? O pastor fala, eu falei, eu avisei. Como ele passou por cima de tudo e todos, a única coisa que resta é ficar parado. Só que sabe o que eu acho lindo? É o terceiro personagem. Fala comigo, Pedrão. 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 O cabra que ouviu as piores repreensões de Jesus. O homem mais impulsivo, mais 13. 26 ele era. Vai dar uma aula de equilíbrio e de vida cristã. E o que eu vou falar aqui depois, se você não gostar, vai me encontrar lá na Leste. João 20 é a prova da vida de Pedro. Durante o ministério de Jesus, Jesus aplicou lições a Pedro. No capítulo de número 20 de João, é Deus aplicando a prova, dizendo, deixa eu ver se você aprendeu. Porque quando Pedro está indo no caminho, ele encontra com quem? Maria Madalena. Maria Madalena toda desequilibrada, desesperada, aflita, eufórica. Aí parece que eu posso ver o Pedrão olhando para ela e dizendo, ela está totalmente desequilibrada. Eu não posso ser assim. Porque a última vez que eu fui assim, Jesus me deu uma... Gabriel, como assim? Olha se Pedro já não teve a mesma atitude de Maria. Jesus um dia está pregando. Forma bem didática e bem simples. Vocês estão entendendo a mensagem? Diga amém. Aí o texto diz que Jesus resolve endurecer o sermão. Porque tem dia que Jesus endurece a mensagem. Amém ou não amém? Aí Jesus começa a endurecer o sermão. Não tem revelação de nome, não tem providência, não tem chave de carro, não tem CPF. Naquele dia é só chilapada. Aí o Pedrão está acostumado com o quê? O que está acostumado a mente dele? Ver Jesus pregando, coxo andando, cego vendo, glória a Deus, aleluia, pá, pá, pá. Multidão apertando, vamos para o barco, vamos para o mar. Meu Deus, o culto está lotado. O Pedro está acostumado com o culto lotado. Aí Jesus endurece o sermão. Um lembra que deixou o feijão no fogo, o outro lembra que tem que buscar a filha na escola. O povo começa a ir embora. Porque crente escolhe mensagem, né, pastor? O povo que gosta de escolher mensagem é crente. Aí o povo está indo embora. Aí o Pedrão, quando vê aquilo, se desespera. Quem é Maria? Maria é o tipo de pessoa que, quando se depara com uma situação que ela não havia projetado na sua mente, ela se desequilibra e toma uma atitude errada. Olha Pedro, vendo uma situação que ele não está acostumado, ele está acostumado a ver o povo vir, agora ele está vendo o povo ir. Aí ele tem a brilhante ideia. Ele chega em Jesus, puxa o vestido de Jesus e diz assim, mestre, troca a mensagem, porque o povo está indo embora. Não gostaram não. Aí parece que eu posso ver Jesus dando um sorriso sarcástico, olhando para ele dizendo, Pedro, eu te peguei. Porque tem hora que Deus endurece a mensagem para pegar um Pedro. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, faz o seguinte, já que você está preocupado mais com o efeito do que com a causa, porque tem gente que está preocupado com o efeito, só que Jesus nunca foi preocupado com o efeito. Jesus está preocupado com a causa. Aí quando Jesus olha para ele e vê, você está preocupado tanto com o efeito, faz o seguinte, vai com eles, vai embora. Aí Pedro cai em si. Coisa boa é o obreiro que cai em si, né, pastor? Coisa boa é quando o pastor dá uma repreensão ao obreiro. Opa, entendi. Aí Pedro cai em si.
E aí ele fala, através do Espírito Santo, uma das coisas mais lindas do Evangelho. Ele fala: a quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Quando Maria está desequilibrada, ele olha e diz assim: não, essa eu aprendi. Eu não vou me desesperar com esse desespero de Maria. Aí quando ele menos percebe, cadê João? João já está correndo igual um desesperado na frente, deixando ele para trás. Aí sabe o que eu acho lindo? É que em nenhum momento você vai ver na Bíblia Pedro gritar: ô! João! Ei! Está indo aonde? Me espera! João está correndo e Pedro está olhando. Parece que eu posso ver Pedro andando calmamente, dizendo: ó, deixa João ir na frente, porque no caminho da vida cristã, eu aprendi com Jesus que cada um tem a sua passada. Eu vou na minha passada. A gente até tem o mesmo alvo, o mesmo propósito, o mesmo Senhor, talvez o mesmo ministério, talvez a mesma chamada, mas cada um tem a sua passada. Não, deixa ele na frente, eu vou na minha. Porque Maria está falando que levaram o corpo de Jesus, mas isso não faz muito sentido. Por que não? Ele falou alguma coisa do terceiro dia, hoje é domingo, tem alguma coisa. E Pedro está indo. Enquanto João está desesperado lá na frente, Pedro está indo, porque Pedro também já foi desequilibrado, desesperado e impulsivo. Pergunta para mim, quando? Eu já vou orar por você, calma. Jesus está orando, os guardas chegam, vão prender Jesus. Aí Pedro ama Jesus. Pedro deixa o seu coração falar mais alto. O que ele faz? Arranca da espada. E aí todo mundo diz que ele vai e corta a orelha do servo. Não. Ele foi para matar. A intenção dele era arrancar a cabeça fora, que ele erra. Pescador que mexer com espada. Graças a Deus, se ele era pescador. Aí ele erra e faz o quê? Corta a orelha do servo do sumo sacerdote por nome de Malco. Aí parece que eu posso ver Jesus abaixando no escuro, pegando a orelha do servo, colando de volta no lugar. E como se ele estivesse olhando para Pedro, dizendo assim: até quando tu vai agir por impulso? Porque todas as vezes que você age por impulso, além de você travar a sua vida, você pode acabar com o sonho de alguém. E nem sempre eu vou estar aqui para colar a orelha de volta dos malcos que você anda matando. Olha para esse crente que está do seu lado e fala: calma, para de agir por impulso. Quantas orelhas você não está arrancando por aí? Jesus está cansado de colar as orelhas que você está arrancando. Aí quando o Pedrão vê aquela atitude de João, ele diz: não, a última vez que eu agi por impulso, deu ruim. Aí Pedro vai na passada dele. Pedro vai no caminhar dele. Pedro vai porque ele entende que vida cristã é uma conta que não fecha, pastor. Eu aprendi isso com Jesus. Quando você entende isso, as coisas começam a se transformar na sua mente. Porque vida cristã é uma conta que não fecha. Não adianta eu pegar a minha vida e subtrair na vida do pastor Alex e tentar entender como é que Deus opera na vida dele para Deus operar na minha também, porque não existe. Existem pessoas que para Deus levantar, Deus vai dar muito dinheiro para ela. Alguém vai olhar para ela e vai dizer: gostei de você, vamos abrir um negócio. A pessoa fica rica. Existem pessoas que para Deus usar, Deus vai tirar todo o dinheiro dela. Existem pessoas que para Deus usar, Deus vai curar de um câncer em cima de um leito e trazer para dentro do altar, para cima do altar. Existem pessoas que para Deus usar ou salvar, Ele vai permitir uma doença. Cabe a você questionar ou entender que vida cristã é uma conta que não fecha. Cutuca esse irmão do seu lado, se não for te incomodar, e fala para ele: para de olhar para a minha vida.
Para de olhar para o que Deus faz na minha vida. Vida cristã é com uma conta que não fecha. Vai na sua passada que eu vou na minha. Fala para ele. Fala, eu vou na minha, você vai na sua. Vida cristã não tem carona, não tem bicicleta, não tem carro, não tem moto, é na passada. Pedro entende isso. João está correndo e ele está indo na dele. Só que enquanto ele está indo devagar, aparentemente ele está para trás. Pega isso aqui. Quem está olhando o cenário está vendo Maria estagnada, Pedro correndo em direção ao alvo, ou melhor, João correndo em direção ao alvo e Pedro. Quem está olhando às vezes está vendo e pensando, João está na frente. Quem está olhando está pensando e vendo, e o que está acontecendo com o Pedrão, que ele está devagar. Só que olha para esse crente, fala para ele, não estou devagar não. Eu estou sendo moldado por Deus. Fala para ele, não, eu não estou parado não. Fala para ele, o Senhor está forjando o meu caráter. Diga para ele, não, eu não estou parada. Não, fala para ele, eu não estou parado, o Senhor está me criando estrutura. O Senhor está me ensinando a entender os mistérios dele. Porque enquanto Pedro está indo devagarzinho, ele está se preparando. Jesus falou alguma coisa. Tem alguma coisa que ele falou que a gente está esquecendo, o desespero tomou. E ele tinha falado alguma coisa, já é domingo. E Pedro está indo. Pedro está indo. Aí Pedro dá outra aula, porque quando ele chega lá, aí ele vê quem parado. Ele tira sarro, solta piada, dá indireta. O que ele faz? Porque quem entende que a vida cristã não está nem um pouco preocupado com quem está do lado. Aí ele entra. Aí olha que coisa linda, eu vou encerrar. Chegou, pois, Simão Pedro que o seguia e entrou no sepulcro. E viu no chão e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Pedro tem tanta estrutura emocional, psicológica e de vida cristã, que ele entra, já começa aí. Ele entra onde ninguém conseguiu entrar. Lembra que eu disse? Vida cristã e evangelho não é quem chega primeiro, é quem chega preparado para entrar onde Deus quer. Aí ele entra, não só bastando, ele está tão lúcido, ele está tão tranquilo, ele está tão dominando as suas emoções, porque isso é muito lindo na Bíblia. Jesus veio à terra para ensinar o ser humano a dominar as suas emoções. Se você pegar todos os milagres, todos os ensinamentos de Jesus e olhar com essa ótica, você vai ver, ele está ensinando autocontrole, ele está ensinando a dominar as emoções, porque uma pessoa que não domina as emoções não está preparada para ver. Aí Pedro está lúcido, dominado, ele entra, aí ele começa a investigar. Calma aí, não, tem alguma coisa errada. Aí ele vê os lençóis, por quê? Naquela época eles tinham por cultura enrolar em lenços o corpo. E sobre o rosto era um lenço diferente. Aí ele olha e vê que o lenço que estava envolvendo o corpo de Jesus está jogado no chão. Vocês estão comigo? Diga amém. Amém. Só que eles percebem que o lenço que estava sobre o rosto de Jesus não está jogado, está dobrado num lugar à parte. Aí parece que eu posso ver Pedrão olhando o lenço e dizendo, eu já entendi. Parece que passa um filme na mente de Pedro. Por quê? Porque a cultura judaica nos ensina sobre o lenço. O lenço era uma cultura de comunicação entre o dono de uma casa com o seu mordomo, com o seu servo. Gabriel, como assim? Simples. Quando eles sentavam à mesa, o servo montava a mesa, o dono da casa se alimentava,
E quando ele terminava a sua refeição, ele tinha 2 sinais, 2 formas de se comunicar com o mordomo. Diga comigo, 2 formas. A primeira, se ele pegasse o lenço, limpasse a sua boca e o seu rosto, e jogasse sobre a mesa, e se levantasse e se retirasse, ele estava dizendo através de sinais para o seu servo: eu já me alimentei, estou satisfeito, estou me retirando e não volto, pode tirar a mesa. Mas se você é de Bíblia, você vai pegar isso aqui. Mas se o dono da casa pegasse o lenço, limpasse o seu rosto e dobrasse, e colocasse num lugar à parte e se levantasse, ele estava dizendo para o mordomo: não retire a mesa, porque eu me levantei, saí, mas em breve eu vou voltar para o... Quando Pedro entra no sepulcro e vê o lenço dobrado, ele diz: ah, entendi. Jesus é tão lindo, mas tão lindo, mas tão lindo, que quando ele se levantou, ele teve a preocupação de dobrar o lenço para dizer para a igreja lá no Parque Novo Mundo, Vida com Deus: eu até morri, mas eu ressuscitei, e não só ressuscitei, eu fui para o Pai, mas a qualquer momento eu vou voltar para buscar a minha igreja. Quem tem mão para levantar, levanta a mão. Ela é manaracia. Quem tem mão para levantar, levanta o mais alto e não baixa a tua mão. Fecha os teus olhos agora, porque Jesus me trouxe aqui para te dizer: eu sei que está difícil, eu sei que as situações têm te afrontado, eu sei que você tem passado momentos de afronta, de dificuldade na jornada, mas eu estou te dizendo: continua firme, continua implacável, continua constante, porque quando você chegar no alvo, você vai ver os meus mistérios sendo revelados para você. Não baixa a mão. Não baixa a mão, fica a mão mais alto como um sinal de que você recebe essa palavra. O Senhor está dizendo através da minha boca, e eu encerro esta noite. É noite que eu marquei para transformar o seu entendimento. Nunca mais tu vai ter a mesma vida, nunca mais tu vai cair no mesmo buraco, nunca mais tu vai parar no mesmo lugar. Esta noite, através da palavra e da transformação do teu entendimento, o Senhor está ministrando ao seu coração e dizendo: 2023 não é ano de retrocesso, 2023 não é ano de paralisação, 2023 não é ano de tristeza. Se tu não parar, 2023 é ano de realização, de promessa. Quem recebe? Quem recebe? Se você recebe, diga uma palavra de adoração a Ele, porque enquanto você adora, Ele visita alguém lá na tua casa. Enquanto você adora, Ele visita o local que você trabalha. Enquanto você adora, Ele te ajuda a prosseguir. Vai, adora Ele. Vai, adora Ele. Vai, exalta Ele. Agora é o momento que você não espera mais nada do pregador. Agora é o momento que você entrega o que você trouxe. Você trouxe alguma coisa para Ele? Fica de pé. Se você trouxe alguma coisa para Ele, fica de pé adorando a Ele.